Estamos de volta com o Morning Show nessa quinta-feira, recebendo aqui a presença do jornalista, grande repórter, Roberto Cabrini. Ô Cabrini, um outro triste momento aí que você relatou, acompanhou na tua carreira, foi a cobertura da morte do Ayrton Senna. O que passou na tua cabeça quando você estava diante desse momento aqui que eu vou colocar para a gente ilustrar essa parte da nossa entrevista? E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. E neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Bom, quão difícil foi para você para dar essa notícia, já que o Ayrton, tivemos aqui há pouco tempo com a Bianca Senna, sobrinha dele, e falávamos, né, do Ayrton Senna como um ícone do esporte brasileiro. Deve ter sido difícil para você ali. Sem dúvida, um dos momentos mais desafiadores da minha carreira. A minha obrigação nessa etapa profissional era de percorrer o mundo atrás do ciclo da Fórmula 1 e cobrir o Ayrton Senna. Eu fui o repórter que mais esteve com o Ayrton Senna nos últimos 4 anos da vida dele. Tinha um relacionamento muito próximo a ele. Ele jamais me impedia de fazer as perguntas que tinham que ser feitas. Ficava às vezes meio bravo, meio emburrado, mas entendia o meu trabalho. E eu o admirava muito. A gente teve grandes momentos descontraídos, momentos de amizade, e eu estava visivelmente abalado. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não podia perder a precisão das informações. E era todo um fim de semana sombrio, que começou na sexta-feira com o acidente do Rubens Barrichello, passou pelo sábado com a morte do Roland Ratzenberger, que o próprio Senna me chamou e falou: Cabrini, ele morreu na pista. Só que essa notícia não pode ser divulgada, porque pela lei italiana, quando acontece um sinistro, quando acontece uma morte, o evento tem que ser sumariamente interrompido. Ou seja, a corrida que matou o Ayrton Senna não deveria ter sido realizada. Eu até hoje estou convencido que ele morreu na pista, quando tem aquele espasmo muscular. Ouvi várias pessoas que também concordam com isso. Eu fui um dos primeiros jornalistas a chegar no Hospital Maggiore, sabia o caminho de Colle Salteado, sabia todos os labirintos do hospital, pelo fato da cobertura dos dias anteriores. E quando eu cheguei, eu tive a nítida impressão que ele estava morto, e que os médicos que davam sucessivas entrevistas coletivas divulgando uma piora no estado de saúde dele, estavam apenas adiando o inevitável, que era o anúncio da morte. Quando eu cheguei, eu fiz cerca de 4 boletins, aí depois o 5º foi a morte cerebral, e o 6º, esse que você ouviu. Eu tenho orgulho pelo fato de não ter perdido a precisão das informações, sendo que eu me sentia profundamente embalado. O que eu pensei naquele momento? Eu tinha que dar essa notícia como se eu estivesse dando a notícia da morte de um ente querido coletivo, como se estivesse ligando para o Edgar, se eu estivesse ligando para a Paulinha, enfim, para anunciar a morte de uma pessoa muito próxima de vocês. Sim. Isso exigia respeito, mas em nenhum momento eu podia perder a precisão das informações. Falei, eu sou um profissional, eu não tenho direito aqui a me deixar levar pelo lado emocional. Por outro lado, se eu tivesse dado a informação de uma forma essencialmente fria, seca, eu não demonstraria respeito. Eu fico feliz que essa última frase que aqui marcou, né, é uma notícia que a gente jamais gostaria de dar, que é uma coisa simples, mas ela ensejou a grandiosidade dele, entendeu? O respeito, e demonstrou uma emoção possível, não exagerada. Queridos espectadores, queridos ouvintes... 3 dias depois, sim. Eu vejo aqui... No momento, não. À minha frente, um repórter do calibre do Cabrini, com a experiência que o Cabrini tem, com os olhos marejados ao rememorar essa história com a gente. Eu sempre me emociono, com certeza, porque me vem à mente tudo que eu vivi naquele fim de semana. Eu estava fazendo um texto justamente... Eu fico até arrepiado quando lembro disso, sobre os perigos da Tamburello. Você vê como as coisas são, né? Sim. É interessante, porque havia toda uma névoa naquele grande prêmio. A minha matéria para o Esporte Espetacular, não do Jornal Nacional, ia ser sobre
quanto a Tamburello representa ele perigo. E eu ia entrevistar o Senna sobre a Tamburello, se ele não tinha medo, que era justamente uma curva que já tinha vitimado o Nelson Piquet, outros acidentes já tinham acontecido, e a pauta principal era a Tamburello. E no momento onde o Senna dirigia um carro nervoso, ele havia me confidenciado que o carro estava desequilibrado, por isso ele se permitiu fazer concessões, por isso ele se permitiu fazer um remendo na barra de direção, para que ele tivesse mais conforto, foi feito um remendo. Não acho que houve culpa de ninguém, faz parte da corrida, ele estava consciente, coisas assim acontecem sempre na Fórmula 1. Mas, ao mesmo tempo, na Fórmula 1 existe uma manipulação. Qual é a manipulação que aconteceu? Eu vou te dizer. Durante tempos se negou a existência da câmera do on-board, a câmera dentro do carro. Eu que consegui revelar isso porque eu tive a confirmação da existência dessas imagens com várias fontes. Quando confrontei o Bernie Eccleston sobre isso, ele acabou admitindo, não, tá certo, você tem razão, mas isso levou 20 dias, uma coisa que devia ter sido liberada à noite. Sim. Demorou 20 dias. Só que, curiosamente, essa imagem do on-board camera, ela é interrompida segundos antes do impacto. Ou seja, com a explicação de que o diretor de imagens cortou para um outro acidente que estava acontecendo, que não convence em absoluto. Ninguém aceita essa explicação. E muita gente acha que essa imagem existe e que eventualmente poderá ser divulgada. Sim. Mudando um pouquinho de assunto. Talvez aqui no Morning Show.